Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 100, verso 1 do Salmo 100 diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Meus irmãos, geralmente nós lemos o livro dos Salmos com uma perspectiva neotestamentária, mas nós temos que entender que o escritor dos Salmos, ele vive em um contexto do Antigo Testamento, e nós precisamos muitas vezes entender esse contexto para que possamos compreender melhor ou expandir melhor a nossa compreensão da passagem. Queridos, os irmãos sabem que Israel tinha festas anuais, 4 festas anuais, e uma dessas festas que Israel tinha era chamada Festa das Primícias, que foi também chamada de Festas da Colheita. Havia uma época determinada do ano que, você precisa entender, Israel era uma sociedade agrícola, uma sociedade que vivia de plantações, tá certo, do plantio, e vivia também que nós chamamos hoje de agropecuária, da criação de animais, de rebanhos. Então essa era a sociedade do antigo Israel, ou plantava-se ou se criava algum animal, gado, ovelhas, assim por diante. Então o que acontecia? Havia, portanto, uma época do ano que os judeus compareciam no templo, no tabernáculo, depois do templo, para poder trazer a Deus as primícias, poder trazer ao Senhor a gratidão, as ofertas, em gratidão ao Senhor, pela bênção do Senhor em multiplicar o alimento. Porque se a colheita fosse boa, haveria recursos tanto para vender quanto para comer. Se a colheita do trigo fosse boa, haveria trigo para o uso do ano inteiro. Se a colheita das uvas fossem boas, haveria vinho para todo o ano. Se o Senhor multiplicasse o rebanho, haveria, portanto, o rebanho para ou comer a carne ou o leite durante todo o ano. Então, quando se multiplicavam os rebanhos, quando as colheitas cresciam, Israel agradecia ao Senhor nas primícias, na festa das primícias, pelo cuidado do Senhor em aumentar, em fazer a bênção da colheita, para que o cuidado do Senhor, a gratidão deles era por esse cuidado, para que agradecer ao Senhor pela bênção de poder ter a colheita, ter o alimento, ter a bênção de poder ter o alimento, a provisão. Celebrado uma vez no ano, nós não celebramos uma vez no ano. Tem igreja que celebra todo dia, tem igreja que celebra uma vez no mês, tem igreja que celebra uma vez no ano, depende. No nosso caso aqui nós celebramos todos os meses a Páscoa. Que a nossa Páscoa é o quê? É o quê? E nós celebramos a Páscoa em que momento? Na Santa Ceia, não é isso? Então, com exceção dessa, nós não celebramos as demais, como alguns grupos querem celebrar por aí, porque Cristo cumpriu nele essas festas. Nós depois podemos estudar isso com mais profundidade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: o povo de Israel subia ao templo para agradecer ao Senhor pela provisão, pelo mantimento. Eles colhiam e agradeciam o Senhor essa colheita. Senhor, eu te agradeço pelo milho que foi colhido, pelo trigo que foi colhido, porque o Senhor trouxe o mantimento do seu povo. Eu queria que os irmãs, essa noite pensassem uma coisa: qual foi a colheita que Deus lhe deu ao longo de 2019? Já parou para pensar? Qual foi a colheita que o Senhor deu na sua vida? Mas tem uma coisa, eu também entendo que só se colhe
Aquilo que o quê? Quando então, eu vou voltar e agora você está entendendo. Vou fazer a pergunta. Qual foi a colheita que você teve até o dia 28 de novembro de 2019? Qual foi a colheita que você teve do Senhor esse ano? Vocês não sei para pensar nisso. Mas eu lembro mais uma vez que nós só colheremos aquilo que semearmos. É a lei lá em Gálatas, né? Que se planta, vai semeia, aquilo também vai colher. Mas nós temos que entender que aquilo que colhermos e aquilo que semeamos de acordo com a vontade de Deus, o que nós colhemos será colhido de acordo com a vontade de quem? De Deus. De Deus. O que é que foi que o Senhor lhe deu esse ano? Quais foram as colheitas que o Senhor lhe deu? Alguns poderiam dizer que a colheita foi um emprego, talvez foi um bem material que a pessoa desejava, uma cura, uma bênção na família, não sei. Mas o que eu quero trazer para você aqui a sua memória é que Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que Ele prometeu a vida eterna para aqueles que creem em Jesus, mas Ele ainda promete que aqui nesta vida Ele está disposto a nos abençoar. Ele não necessitaria nos abençoar, mas Ele faz isso porque Ele é Deus Pai. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai misericordioso, que quer abençoar os seus filhos adotivos. Lembra você que Ele nos adotou, Ele escolheu te amar, Ele escolheu nos amar, e portanto esse Pai escolheu nos amar. Ele vai selar, Ele vai cuidar de cada um de nós, até o dia de Jesus Cristo, até o dia da volta do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, diz o Salmo, todas as terras. O mundo deveria celebrar o Senhor por completo, porque aquele que sustenta todas as coisas é Deus. A Escritura diz que nele nos movemos e existimos. É Deus que soprou aí dentro de você esse ar que faz você respirar. É Deus que faz o seu coração pulsar. É Deus que te dá a saúde, é Deus que te sustenta. É o Senhor. Então, sabendo que é o Senhor que nos sustenta, o mundo, a criação deveria agradecê-lo, bem dizê-lo. O mundo, pelo contrário, maldiz, se afasta, anda longe do Senhor. Mas neste mundo o Senhor tem os seus representantes, os seus embaixadores, que é quem? A igreja, você, eu. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, se o mundo não adora a Deus, nós que somos embaixadores, somos servos do Senhor, devemos fazer o quê? Adorar. Devemos chegar então diante do Senhor com júbilo. O que é júbilo? Júbilo é um louvor de todo o coração. Olha, imagine você que quisesse algo. Não sei se você já passou por essa experiência. Você querer muito algo, e quando você consegue aquilo que você tanto deseja, como é que fica o seu coração? Uma alegria só, né? Você pula, você... né? Então a ideia do Salmo é celebrar com júbilo. Chegue na casa do Senhor, chegue na congregação com júbilo. Com júbilo. Ele diz: servir ao Senhor com alegria, porque servir a Deus é adorar a Deus. Servir a Deus não... mas pastor, mas Paulo falou que ele era escravo, ele era prisioneiro de Cristo. Meus irmãos, não é no mau sentido, é no bom sentido. Paulo está querendo dizer o seguinte: eu não consigo viver longe de Cristo, estou preso a Ele. Sem Cristo, o que é a minha vida? Quem sou eu sem Jesus? Então eu me faço prisioneiro dele. E ser prisioneiro de Cristo, isso é muito bom, sabe por quê? Porque servir a Cristo é servir ao melhor Senhor, porque Ele é um Senhor que nos trata como filhos. Olha, já pensou? Pensa comigo. É interessante, é bom, né? Quando você vê, imagina você é empregado, só para deixar mais clara a minha explicação. Um patrão não vai ter o mesmo carinho por empregado que ele tem pelo filho. Você concorda comigo? Quem é que o patrão vai cuidar mais? Do filho dele ou do empregado dele? Do filho. Mas nós temos que entender que somos servos do Senhor, servidores, escravos, trabalhadores do Senhor, mas nós não somos tratados como empregados, como um homem trataria. Nós somos tratados como filhos. Por isso, Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se nós fôssemos olhar tudo que nós fizemos contra o Senhor, porque quando nós pecamos contra Ele, eu pergunto a você, deveríamos estar aqui? Não. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que nos preservou até aqui, nos sustenta e nos abençoa.
Portanto, nós temos que servir ao Senhor, não é com tristeza. Eu fico, meu Deus, quando eu vejo o crente, aí o crente sai de casa, aí vai para a igreja e chega, não sei o que, eu vim para a igreja hoje a pulso, não sei o que, é porque é tanto problema, é tanta luta, eita, peraí, irmão, é servir ao Senhor com tristeza ou com alegria? Eu vou lembrar uma outra ordem, outra ordenança. Paulo diz o que? Alegrai-vos sempre em quem? Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo não está dando conselho, está dando uma ordem, dizendo o seguinte: o crente tem que ser alguém alegre. Mas alegre em quem? No Senhor. Aí aqui é interessante, se você se alegra quando você vai no mercado e faz aquela compra de mês, e você chega lá e diz: rapaz, que maravilha, as coisas baixou, então vai dar para comprar mais coisas esse mês. É assim, né? A gente é assim, a gente fica alegre. Eita, eu pensei que ia gastar R$400, R$500 e para comprar um pouquinho de coisa, eu consegui comprar mais um pouco. Você chega e fica alegre. Se você se alegra em pequenas coisas, você deveria se alegrar muito mais naquele que é todas as coisas, naquele que é tudo, que é o Senhor. Porque o Senhor é aquilo que é do sustento, Ele é tudo para nós. Olha, Jesus é a água da vida, Jesus é o Senhor, Jesus é aquele que sustenta, Jesus é o pão vivo, Jesus é a água da vida, Jesus é a fonte de Jacó, superior à fonte de Jacó. Jesus, Ele é aquele que alimenta, Ele é aquele que cura, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o nosso sustento. Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a cura, Jesus é a salvação, Jesus é o rei, Jesus é o sumo sacerdote. Ele é tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem que ser tudo para nós. E se Ele for tudo para nós, portanto, no nosso coração tem que ter o quê? Alegria, alegria indivisível, alegria constante, apresentar-nos diante dEle com canto, com louvor, com gratidão, sabendo que o Senhor é Deus. Existe outro Deus além do nosso Deus? Não. Então, meu irmão, minha irmã, quando você vier congregar, lembre de uma coisa: você não está conversando com o Bolsonaro, você não está conversando com o governador, com o presidente, você está conversando com o Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que pega todas as águas e coloca na palma da sua mão, aquele que criou tudo pela sua palavra. Então apresente-se diante dele com alegria, porque ele é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Eu não sou desse mundo. Pastor, mas alguém tem me perseguido no trabalho, alguém tem falado mal de mim, alguém tem me perseguido pelo fato de eu ser um servo de Deus, eu tenho sofrido oposição. A pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã: você é de quem? Você é de você mesmo, do mundo, é do quê? Se você for do Senhor, não se preocupe, o Senhor estará à frente e Ele vai cuidar de todas as coisas, porque quando mexerem com você, estão mexendo na verdade com o Filho de Deus, com o servo de Deus. E o Senhor é o nosso general, o Senhor é aquele que está à frente para nos abençoar. Ninguém, meus irmãos, poderá fazer o mal a nós, porque o Senhor estará conosco, estará com a sua mão de poder. E até o mal que vier ao nosso encontro virá para o nosso crescimento, para nos abençoar. Meus queridos irmãos, o texto ainda diz: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Assim como o bom pastor, Jesus falou que era o bom pastor, nós temos esse pastor que cuida de nós. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Nós temos que glorificar, nós temos que render-lhe graças e bendizer o nome. Por quê? Por que eu tenho que bendizer o Senhor, entrar nas suas portas com ações de graça, e bendizer o nome, erguer a minha voz com alegria? Por quê, irmãos? A resposta está no verso 5. Por quê? Veja aí a resposta. Qual é a resposta? Porque o Senhor é bom. É eterna a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração a geração. Meus irmãos, ao longo desses 2000 anos que a igreja existe, muitos tentaram destruir a igreja, e ainda tentam destruir a igreja. Você viu aí, não sei se você acompanha a rede social, mas você viu aí agora que é uma parte da esquerda brasileira, essa turma desses partidos de esquerda, que estão querendo pegar briga, estão querendo guerrear contra os evangélicos. Teve até um professor universitário, de uma universidade federal, que falou que os evangélicos mereciam ser
fuzilados. Foi a expressão que ele usou. Os evangélicos mereciam ser fuzilados. O mundo nos persegue. O mundo nos odeia. Por quê? Porque nós falamos para o mundo que é pecado. Nós não vamos concordar com aquilo que Deus não concorda. Nós não vamos dizer que é certo aquilo que Deus diz que é errado. Então o que acontece? O mundo vai nos perseguir. E ao longo desses 2000 anos de igreja, tentar destruir. Roma tentou destruir a igreja. Depois, os árabes tentaram destruir os cristãos. Depois, no período medieval, da igreja distante do Senhor, o romanismo católico tentou destruir os protestantes. E ao longo da história da igreja, a perseguição, há irmãos hoje sofrendo perseguição na Ásia, no Oriente Médio, aqui na própria América do Sul. Mas eu lembro a você uma coisa: maior que está conosco, que o Senhor vai zelar pela sua igreja, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração Ele é fiel aos irmãos. E Ele foi fiel lá com os apóstolos, e está sendo fiel para com a igreja. Eu lembro a você uma coisa, só para você entender: uma igreja que foi perseguida, ou que sofreu um certo tipo de perseguição na América do Sul, eu não vou falar da Ásia, do Oriente Médio, não, vou trazer uma coisinha perto de nós. Foram os irmãos bolivianos. O governo boliviano, por exemplo, ele obrigou com que os pastores e as igrejas fizessem um calendário anual de todas as atividades que eles iriam promover, e constando também o que eles iriam pregar, o que eles iriam ensinar. A igreja, o pastor que não fizesse isso, corria risco de sanções econômicas. Por exemplo, vinha um governo boliviano, fechava aqui a igreja, só um exemplo, e tudo que pertencia à igreja ia ser confiscado para o governo da Bolívia. Mas quando o Evo Morales tentou mexer com o povo de Deus, e aí vou lembrar outra coisa. Você lembra que foi votada uma nova constituição, né, na Bolívia? Não sei se você lembra que a gente até orou pelos irmãos aqui da Bolívia, que eles queriam proibir, criminalizar a evangelização na Bolívia. Se você fosse pego evangelizando, você ia ser preso. Eu não sei se você lembra disso, mas a igreja se reuniu nas ruas, orando para que o governo não votasse isso, e o governo retrocedeu e não colocou isso para frente. Vocês viram o que aconteceu agora com o presidente da Bolívia? Ele teve que renunciar, não foi? Sabe por quê? Porque ele enfrentou, com sua forma de governar, ele tentou enfrentar o Todo-Poderoso, e ele esqueceu que o Todo-Poderoso é aquele que levanta reis e derruba reis. Por isso, quando a gente ora pela Coreia do Norte, para que o Senhor abençoe os irmãos que estão lá sendo perseguidos, nós também oramos por Kim Jong-un, para que ele se converta, ou para que Deus trate com ele. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o império mais poderoso, ao qual o Senhor chamou até de a cabeça de ouro da estátua, da visão de Nabucodonosor, do sonho, foi o império babilônico. Você lembra que foi que Daniel falou para ele? A cabeça de ouro, ó rei, és tu, porque não há nenhum outro império glorioso como foi Babilônia. Mas eu quero lembrar você o que foi que Deus fez com Nabucodonosor. Deus permitiu que Nabucodonosor enlouquecesse, ele comesse capim com os animais, ele fosse afastado do convívio dos homens. Meus irmãos, não há homem poderoso que possa enfrentar o nosso Deus, porque nós somos dele, nós somos o seu povo e dele somos, e ele é fiel. E quando o nosso Deus fala que vai fazer algo, Ele cumpre, porque Ele é poderoso. Se Deus te prometeu, meu irmão, minha irmã, algo, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, Ele é Deus fiel, Ele fala, Ele cumpre a promessa. O que nós precisamos fazer é confiar, o que nós precisamos fazer é crer, o que nós precisamos fazer é nos entregar completamente e totalmente a este Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que isso seja uma realidade. Aí eu quero voltar um pouquinho para a questão da colheita, para me encerrar. Vou fazer você uma pergunta, não sei se você pensou aí. O que você colheu em 2019? Infelizmente, irmãos, há irmãos que colheram desgraça. Infelizmente, há pessoas que se diziam cristãs, que colheram sofrimento, maldição. Agora, por quê? Porque não semearam conforme a vontade de Deus, semearam no pecado.
Ao invés de semear no terreno do Evangelho, escolheram semear no pecado, escolheram semear no campo do mundo, e a colheita para esses foi a desgraça. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele semeou a ganância, ele semeou a traição, ao ponto de ter negado e traído o Senhor. Ao invés de Judas ter voltado-se e ter buscado arrependimento, ele completou a desgraça de vez, foi lá e tirou a própria vida. Às vezes nós podemos ser como Judas, misericórdia se estivermos vivendo como Judas, mas às vezes nós podemos ser Pedro, e de vez em quando ir semeando aqui no Evangelho, mas também semear um pouquinho ali, e a gente pode colher também coisas ruins, como Pedro colheu o negar ao Senhor. Uma vez, você lembra quantas vezes ele negou? 3 vezes. Mas o Senhor restaurou Pedro. Irmãos, há pessoas que semearam pecado, semearam uma vida de desgraça, uma vida de erro, uma vida de iniquidade. Reis de Israel fizeram isso. Quando Davi semeou o adultério, ele colheu morte, ele colheu desgraça na família, não foi isso? Há crentes, meus irmãos, que semearam mal, irmão José, e colheram mal em 2019, mas há outros que bem. Eu quero lembrar aqui a você aquela parábola dos servos, você lembra? O Senhor chegou e disse o seguinte: deu 1 denário a um, deu 5 a outro, e assim por diante. E ele falou que tinham que ir trabalhar com aquele dinheiro. Um trabalhou, conseguiu o dobro, o outro conseguiu também. Aí o Senhor abençoou aqueles 2 que trabalharam bem e que conseguiram ganhar mais recursos. Mas teve um que disse o seguinte: ó Senhor, sabendo que Tu és um Senhor rígido, que semeia onde não plantaste, colhe onde não semeaste, mostrando a rigidez, a dureza do Senhor. Ele disse: olha só, eu tive medo, e eu peguei e plantei aquele denário, aquela moeda. Você lembra qual foi a resposta? Servo mau. Sabendo então que eu sou rígido, por que não pegasse o dinheiro, então fosse lá dar aos banqueiros para pegar pelo menos juro? Aí o Senhor fez o quê? Pegou aquela única moeda e deu ao que tinha mais. Porque ele falou: a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas aquele a quem foi dado e não deu resultado, até o pouco que tem, lhe será o quê? Tirado. Meus irmãos, hoje o culto de ação de graças, o que foi que nós semeamos em 2019? Meus irmãos, esse ano foi o ano de batalha, de lutas. Mas eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 2 colheitas que o Senhor me deu. Eu tenho certeza que o Senhor também deu a você. Quero compartilhar. Meus irmãos, nessa mesma época, no ano passado, Juliana estava com, se não me engano, 2 meses de gestação. Estávamos orando para que tudo desse certo, cuidando para que os meninos viessem a nascer em termo, e pelo menos por 36, 37 semanas, para que não fosse necessário enfrentar uma UTI ou algo do tipo. Mas o soberano Deus não quis que fosse assim, e Ele decidiu por bem os meninos virem ao mundo com 6 meses e meio, 28 semanas. Os irmãos que aqui estão, outros também que às vezes nem conhece pessoalmente, mas acompanhou a nossa peleja, a nossa batalha. Mas eu e Juliana tentamos semear, e semear bem. E semear bem no sentido de semearmos no Evangelho, ficar firmes no Senhor. E o Senhor nos deu
a colheita. Louvo ao Senhor porque antes do culto de ação de graças, o Senhor abençoou para que a minha família pudesse estar aqui na cidade, voltar ao lar, em paz. Os irmãos aqui, acho que todos aqui já visitaram as crianças, né? Vocês puderam ver, como eu conversei com uma pessoa, dizer o seguinte, né? Olha, nós podemos ver o milagre do Senhor, diante de tudo que eles passaram e estão aqui, né? Então o Senhor me deu a bênção de poder colher. Semeamos vida, o Senhor permitiu-nos colher vida. A outra bênção que o Senhor nos concedeu, não sabem disso, foi a bênção que eu vinha buscando ao Senhor, do concurso, poder ter um emprego certo, definido. O ano passado foi um ano de batalha, onde nós corremos, viajamos, fizemos um concurso ali, outro aqui, aquela coisa toda. Aí, o ano passado, no outro ano, nós ficamos sabendo da nossa bênção de ter passado, no ano passado realmente, e a providência do Senhor não nos permitiu ir para o primeiro que passamos, nos permitiu no segundo. E graças a Deus eu louvo ao Senhor, porque esse trabalho é o que tem pagado minhas contas, né? Então, sei que faça chuva, faça sol, eu vou ter o meu dinheiro todo mês certo, e ter a garantia de pelo menos me aposentar na idade, né? Se conseguir chegar lá. Semeei, mas se eu não colhi porque eu fiz certo, ou porque a força estava em mim, eu colhi porque o Senhor deu crescimento. Você lembra que foi que Paulo falou a respeito do Evangelho? Olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Agora eu oro ao Senhor para que nós, eu e você, possamos, esse ano não mais, já está se encerrando, mas 2020, nós possamos semear o Evangelho, semear o Evangelho na nossa família, semear o Evangelho por onde passarmos, quer no trabalho, quer na nossa vizinhança, por onde formos, e que o Senhor possa nos usar para podermos semear, regar, mas que Ele venha dar o crescimento, e que no próximo ano, nesse mesmo período do ano, possamos estar aqui reunidos, alegres, felizes, e quem sabe, com essa igreja completa de almas que serão semeadas das trevas, que serão, colhidas das trevas para a maravilhosa luz. O que foi que você colheu em 2019? Há lutas e batalhas? Semeie. Quando eu falo semear, seja fiel. Quer semear? Ore, você está semeando. Leia a palavra, você está semeando. Evangelize, seja fiel ao Senhor. Congregue, testemunhe, seja fiel. Porque a fidelidade do Senhor, né, irmão do Carmo, diz o quê? Dura de geração em geração. Deus será fiel e Ele vai te abençoar. Deus muito santa e sábia